Fala pessoal, beleza? Boa noite para vocês. Como vocês estão, meus queridos? Espero que bem. E seguimos com mais um hands-on, mais uma quarta. A gente vai ter um hands-on bem legal, com uma pessoa que já passou pelo RoadSec at Home. Então acho que vocês vão curtir, hein? Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela. Legal, galera. Bom, como vocês sabem, estamos com esse projeto de hands-on. Estou aqui com vocês, meu nome é Shelter, faço parte do time de conteúdo da Flipside, aqui do RoadSec. E hoje nossa programação vai ser com a Michelle Mesquita, ela que falou sobre Python para Pentest. Se você não viu ainda, corre lá no RoadSec at Home, vai ter uns vídeos. E hoje ela vai dar um hands-on justamente sobre Python. Então, se você quer aprender um pouquinho sobre Python, se você quer aprender essa linguagem maravilhosa, cola com a gente que é sucesso. Bom, não vamos ter perguntas aqui, então vocês podem mandar todas as perguntas de vocês lá no nosso canal do Discord, discord.io/roadsec, e lá a gente vai estar em contato com vocês e respondendo todas as perguntas, beleza? Também não teremos sorteios, afinal de contas, estamos de férias, né, pessoal? Já assinaram o The Hack hoje? Pois é, quer ficar ligado nas novidades aí, nas oportunidades de trabalho, notícias quentinhas aí, seja notícias boas ou, infelizmente, as ruins, a gente tem tudo na The Hack, seja estudos ou seja leaks, tudo lá. Então, corre lá, assina The Hack para ser o teu canal de notícias. Bom, estamos em tudo quanto é lugar. Somos onipresentes, oniscientes e quase onipotentes, como dizia a nossa querida Malu. Então, vai lá, estamos no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, na Twitch, no YouTube, Spotify. Eu ainda não sei o nome disso, eu vou chamar de Google Maps de novo. Cola lá nos nossos grupos também. A gente está no Telegram, com um grupo super legal e engajado. A gente está no Facebook e a gente também tem um grupo lá no LinkedIn. E eu vou enfatizar de novo, cola lá no nosso discord.io/roadsec para estar com a gente lá também. Bom, sem delongas, bora começar. Eu queria chamar aqui a Michelle Mesquita, ela que é analista de segurança na Rede Globo. Sobe aqui, Michelle. Tudo bom? Tá mutada, Mi? Não foi eu, não. Bom, Como é que você então, tá? tudo bem, tudo certo aí. Tô feliz aí de poder ajudar aí mais uma vez, agora podendo mostrar um pouquinho aí de Python ao vivo para vocês. Você viu? Já tá quase de casa já agora, né? É isso Bom, aí. gente, hoje a Michelle ela veio falar um pouquinho mais sobre Python. A galera curtiu demais a entrevista que a gente fez com ela no World Second Home passado. E pediu mais, então, atendendo ao pedido de vocês, a gente trouxe ela de volta e dessa vez, agora para mostrar na prática um pouquinho mais sobre Python. Mi, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para você. Pode falar. Python é a linguagem realmente ideal para a gente começar? Bom, eu acho que assim, pelo menos para mim, justamente que ela é uma linguagem muito fácil de você conseguir codificar, você consegue entender o que está sendo escrito e consegue debugar muito bem. Também tem uma comunidade muito boa, então, assim, para mim é o ideal. Se você tem uma comunidade bem ativa, consegue observar várias referências no Stack Overflow, por exemplo, e tem diversos tipos de documentações, então é uma linguagem que está sempre em movimento, tem diversas bibliotecas, então, assim, facilita muito mesmo você começar por ela. Você não tem que se preocupar com indentação nem nada. Ah, que legal. Mi, eu vou subir o meu terminalzinho aqui, minha VM, que eu quero aprender junto com a Beleza. galera. Cara, toca o terror aqui, que eu tô aqui para te encher o saco. Se qualquer coisa, se eu não conseguir aqui, eu vou pedir ajuda, viu?
Com certeza. O palco é seu, Vi. Só um momento. Então, para inicializar, eu prefiro sempre usar o ambiente de desenvolvimento, eu acabo utilizando bastante o Ubuntu, porque eu acho ele mais simples para você poder codificar, baixar suas bibliotecas. Então, antes de mais nada, se você puder também já ter o Ubuntu no seu computador, o VirtualBox, por exemplo, já fica aí a dica. Então, para a gente poder começar e instalar o Python, por exemplo, na minha máquina aqui eu já tenho, se eu digitar Python, eu já consigo aqui ver o terminal. No caso, se você ainda não tiver e for Ubuntu, você vem aqui, apt-get install Python 3. No caso aqui eu já tenho a versão mais recente, e aí você poderia já ter no seu terminal o Python instalado. Uma outra forma, se você tiver Ubuntu, você pode vir aqui na lojinha deles e procurar por PyCharm. E aí você pode baixar aqui o PyCharm, que é da própria comunidade, OCE. Que aí ele é bastante simples e ele já é um ambiente completo para o Python. Então você não precisa ficar se preocupando em ter que instalar diversas coisas. Ele já tem um ambiente aqui dentro, eu vou mostrar para vocês. Ele só demora um pouquinho mais para carregar, porque tem algumas dependências. E aqui você já pode baixar diretamente as bibliotecas, que caso você veja necessidade. Só um momentinho, porque demora um pouco. Que ele está aqui preparando o Workplace. Aí só para ver aqui rodando. Você pode... No caso, está demorando aqui um pouco. Só um minuto. Essa é uma das melhores ideias para começar com programação em Python. Com certeza. Justamente porque ele tem um ambiente completo aqui para você começar a testar. Você pode vir aqui em New, Python File e começar a escrever, por exemplo. Aí, sei lá, teste 2. E aqui você pode começar a escrever o que quiser. Só um minutinho que... Então, um pouquinho lento aqui meu ambiente. Foi pelo menos o teste 1 aqui para mostrar ele executando o terminal. Agora, se você quiser baixar uma biblioteca pelo PyCharm, você pode... Deixa eu só ver se aqui nas configurações... E aqui você vai nessa parte de Project, Interpreter, e você pode adicionar mais bibliotecas, por exemplo. Uma muito famosa é o Request. E aqui você vai install package, por exemplo. Aí é só para mostrar uma maneira mais fácil e acessível, caso você não queira ir diretamente pelo terminal. Mas aqui para os nossos exemplos, eu vou utilizar o terminal, porque eu acho mais didático de mostrar. Então, depois da gente ter instalado aqui o Python na nossa máquina, vou mostrar aqui algumas coisas interessantes. Que são, por exemplo, você pode chegar aqui e começar a tentar executar alguns códigos. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, eu pude usar código matemático e ver uma soma. Caso, por exemplo, o Python utiliza muito inteiro, utiliza array, utiliza string, e eu vou mostrar aqui um pouco desses exemplos. Vamos ver. Se eu quiser colocar uma string, eu só vou começar aqui colocando uma função chamada type, que essa função ela me mostra o tipo daquela minha variável. Então, se eu colocar aqui meu nome, colocar type, ela vai me falar que é uma string, justamente porque é uma cadeia de caracteres.
Se eu colocar aqui, por exemplo, frutas, colocar laranja, sei lá, melancia, e eu colocar o type, ele vai me dar aqui uma lista. E se eu quiser botar, por exemplo, pessoa, ele vai me dar aqui um dicionário. Isso aqui é um exemplo de um JSON, que ele é um objeto que a gente utiliza bastante na hora de passar informação por API, por exemplo. E ele consegue conectar banco de dados, fazer uma conexão entre o servidor e o front, e aí você acaba sendo bastante interessante saber como utilizar o dicionário, que no caso a gente utiliza bastante o JSON. E caso você quisesse pegar uma informação desse dicionário, que no caso o dicionário ele é composto por chave e valor. Aqui a chave seria o nome e o valor seria aqui Michele. E se eu pesquisar pela minha chave, eu vou retornar aqui o valor. Então aqui é só para mostrar um pouco de exemplos dos tipos de variáveis que a gente tem dentro do Python e que acabam sendo imprescindíveis para a gente poder começar a nossa programação. E aí, como eu já falei sobre uma função que é bastante conhecida, que é o type, que é justamente para você entender que tipo de valor ele acaba retornando para a gente, caso no meio do seu código você veja que está tendo algum tipo de problema de variável, dizendo que ele não está entendendo o que aquilo quer dizer, a gente utiliza o type. Mas a gente tem uma função muito conhecida, que é a função print, que aí se a gente colocar aqui o nosso famoso hello, que aí ele retorna para a gente o valor. O print ele serve para mostrar o valor na nossa tela. E uma outra função também bastante legal é o input, mas essa acho mais fácil mostrar fazendo um código. Então, aqui no terminal, vou utilizar o nano, o editor aqui mais rápido. E aí eu coloco nano teste py, que é a nossa extensão para Python. E aqui eu posso colocar, por exemplo, igual input. Estou usando bastante exemplo. Botar, qual o seu nome? E aqui eu vou botar um print i. Eu não preciso de ponto e vírgula nem nada, né? Oi? Eu não preciso usar ponto e vírgula. Nem nada. A única coisa que você vai precisar usar no Python de fato, você colocar espaço para poder dizer se você está na mesma direção ou não, como se fosse realmente uma indentação. Essa é a única coisa importante dentro do Python. Mas você não precisa se preocupar com ponto e vírgula e nem, por exemplo, parênteses. Isso eu acho que é uma das vantagens assim, dessa linguagem. É até que se você for para uma outra linguagem, você vai acabar esquecendo disso. Ou então você tem que declarar sua variável dizendo se ela é inteiro ou se ela é uma string. E isso você não precisa se preocupar no Python. Então aqui, se a gente quiser rodar esse nosso código, eu chamo por Python o nome do nosso arquivo e aqui eu coloco o nome. E aí, retorno. Qual o seu nome? E aqui apareceu o valor. E aqui foi para mostrar um pouco do que seria a ideia de você utilizar o formato do input. Agora, se você quisesse colocar para número, a gente tem que, no caso, utilizar um cast, que é para você transformar aquela sua função no outro valor. No caso, e aí, se você quiser botar, então você vai ter que converter para inteiro. E senão, depois eu até posso mostrar aqui. Ele vai retornar um erro para a gente. Então, se eu vier
colocar. É que ele mostra a idade. Agora, se eu não tivesse feito isso, tentasse utilizar um valor de string, quer dizer, deixa eu fazer outra coisa. Eu vou colocar mais um aqui. Nosso famoso digite o número. Aqui ele vai ter que retornar para a gente tanto. Deixa eu ver aqui. Eu botei o nome da variável errada. Coisa que acaba acontecendo. E aqui deu 3. Mas caso a gente utilizasse, tentasse fazer essa soma com um string, isso não iria funcionar. Aí, ele, no caso, ele concatenou dois valores, que para ele, esse 3 e 4 aqui não seria, de fato, um valor numérico, não seria um inteiro. Ele está juntando um 3 com 4. Então, é só para mostrar um pouco essa diferença que existe entre os tipos de variáveis. Tá achando tranquilo? Tá dando para acompanhar? Tô fazendo aqui. Tá dando certo, tá dando certo. Beleza. Vamos pensar. Um outro exemplo também interessante seria utilizar condicional, que que dentro da programação a gente tem a utilização tanto de for para poder fazer um loop dentro daquele seu programa. Você também tem condicional que é o if else. Então, se aquilo é verdade, se um número é maior do que o outro, você pode fazer alguma ação com aquilo. Então, vamos fazer aqui um código utilizando if else. Aqui eu estou utilizando novamente o input. Estou botando aqui um valor de 4. Se esse meu valor que eu estiver colocando como entrada for menor do que o número 4, vou colocar aqui errou. E aqui, se esse número for maior, também vou colocar aqui errou. E se esse número for igual ao meu chute, vou colocar aqui que de fato acertou. Então, lembrando, nosso número inicial é 4. Então, se eu colocar um número menor do que 4, ele vai botar que errou. E se for um número maior também, mas se ele for o mesmo número dali que eu chutei, de fato ele acertou. Então, essa é a ideia de você utilizar o if. Você coloca uma condição verdadeira e uma outra falsa. E aqui você pode juntar um if com outro usando
é o if, para você continuar aquela sua ideia de condição. Legal. Michele, e qual a diferença de if para else? O else você é como se fosse um else com if junto. Então você pode continuar. Já o else seria só aquela condição contrária àquele seu if. O else você pode continuar com várias outras condicionais. Legal. E tem problema parar no if mesmo que não exista uma condição final? Você tem que ter um if e um else, por exemplo. Se for isso, sim, vai funcionar. Legal. Então aqui eu vou botar um 3, no caso, errou. Se for, por exemplo, 4, acertou. E se for um valor maior do que ele, no caso, também errou. Então, assim, a gente acaba tendo uma ideia para que serve uma condicional. Uma outra coisa também que é interessante, que eu comentei antes, foi sobre a questão de função. Que a função serve para constar, tem um código enorme, serve para você separar em diversas camadas o seu código, e aí assim você pode ficar chamando só a função que representa aquela caixa de ideias, de funcionalidades que você tem no seu código. Então, vamos fazer aqui uma função. Vou criar aqui com vocês. Igual como a gente tem o print, como tem o type, a gente também pode criar a nossa própria função. Então, vamos criar aqui um código. Vou utilizar aqui a ideia de física. Eu vou criar aqui uma função chamada velocidade. Então, a velocidade, ela vai precisar ter dois parâmetros como entrada, que no caso eu quero que seja o espaço e quero que seja o tempo. E aí, então, para a gente dizer que é uma função, a gente tem que começar com essa palavra chamada def. Aqui eu posso dizer o nome da minha função, e aqui são as variáveis que eu quero que entrem naquela minha função e que vão servir para poder ter uma funcionalidade dentro daquele meu código. Então, eu vou colocar aqui que velocidade é espaço pelo tempo. E aí, eu posso fazer uma função com retorno ou sem retorno. Eu poderia vir aqui, utilizar o print v para poder só ter o resultado daquela função, ou eu posso fazer ela ter um retorno e também, e dessa forma, ter só essa minha variável, que no caso eu quero que retorne v. Então, vou colocar aqui que eu vou querer que, dessa forma, esse valor, que no caso não precisava chamar de V, eu posso chamar de vel, por exemplo, vai acabar recebendo a velocidade. E aí, nesse caso, eu quero que ele printe esse valor para mim. E aí, no caso, ele trouxe aqui o valor de 10. Então, só para recapitular, aqui para a gente criar uma função no nosso código, a gente coloca o def, coloca o nome que a gente quer para aquela função, pode colocar variável para poder, no caso, chamar dentro da nossa função, como eu coloquei aqui o 100 e o 10. E dessa forma, eu acabo chamando essa minha função que eu criei. No caso, se você pensasse um código muito maior, você pode fazer várias chamadas. E aí, eu coloquei um print só para poder retornar o valor que ocorre nessa minha função. Legal. E se eu não colocasse o valor de retorno, o que aconteceria? Bom, no caso, eu poderia chamar direto.
que eu posso colocar aqui um print V. Aqui eu não ia precisar, então, criar colocar uma variável para poder retornar essa minha função. E aqui, no caso, eu já posso colocar até direto o print direto na minha função velocidade. E aqui, deixa eu só ver por que trouxe um nome. Ah, porque aqui eu só preciso chamar. Não preciso colocar o print que já tá ali. Beleza. Muito legal. Aí, acho que deu para mostrar um pouco da diferença entre função com retorno e sem retorno, né? E até agora tá indo tudo bem? Tá tendo aí alguma dúvida? Consegui instalar o Python 3 aqui. Deus, como tá tudo funcionando, tô entendendo. Espero que a galera aí que esteja assistindo também esteja. Se tiverem qualquer pergunta, pessoal, pode mandar, tá? Pode fazer. Isso aí. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o for, sobre essa questão de laço, e depois eu vou falar um pouquinho sobre duas bibliotecas, uma é request e outra é o Selenium, que eu acho que é bem interessante aí. Então, vamos criar aqui o nosso próximo código. Vou colocar aqui novamente. A ideia aqui, eu só quero mostrar como que você tendo um vetor, no caso é um array que tem diversos elementos dentro dele, como que a gente pode percorrer e dessa forma trazer uma informação. Então, vou colocar aqui. Então, a forma que a gente utiliza um loop é justamente para isso. Você pode utilizar justamente quando você quer percorrer um valor, um array, e tentar encontrar um valor específico dentro dele, você utiliza realmente para fazer diversas repetições. Mas acho que um exemplo assim bom para mostrar como utilizar o for é justamente esse. Então, a ideia de como você escreve o for é justamente utilizando essa ideia de for. No caso, eu coloquei o nome de uma variável. Muitas vezes as pessoas gostam de chamar de if, para você poder dizer como se fosse um index, de onde você está indo com essa sua variável percorrendo dentro dessa cadeia. Mas eu gosto mais de utilizar, como eu criei um vetor chamado frutas, chamar de frutas. Então, for frutas em frutas, eu posso utilizar aqui se banana existir em fruta, vou colocar aqui um ok. Então, aqui, ele acabou printando 2 vezes porque ele percorreu aquele meu vetor. No caso, como eu coloquei aqui, peraí. Como eu coloquei esse print dentro do meu for, ele vai printar as 2 vezes, mostrando que, de fato, existe a palavra banana dentro desse meu vetor frutos.
E aqui é só para mostrar como você pode utilizar tanto o for quanto o if dentro da linguagem de programação, que realmente a imaginação é o limite. Agora, se eu quiser eu só pensar. Aqui eu estou querendo que pegar pelo index e não diretamente pela string, que antes eu estava dizendo que fruta seria, se fruta array 0 seria banana, fruta index 1 seria melancia. Aqui no caso, eu estou querendo pegar pelo o meu array frutas, onde o index seria fruta. Ou se ficar mais fácil, colocar aqui um i para mostrar uma outra diferença, porque dentro do for você pode utilizar essas outras duas funções. Uma range, que é para mostrar o índice, né, dos valores, você pode colocar for e in 3, que aí ele vai, no caso, do 0 até 3. E aqui o len é justamente para ele poder pegar o tamanho desse movimento por fruta. Então, ele vai percorrer até o último tamanho. E dessa forma aqui, eu estou indo pelo índice. É uma outra forma também que acaba sendo de bastante ajuda quando você utiliza o index junto com o range e o len. Que aí você consegue manipular, às vezes, alguma coisa que você não está enxergando também, se você só for pela string. Deixa eu ver aqui. Deixa ele ver errado. Oi. Então, dessa forma aqui, você consegue ver a diferença que você consegue ir pelo index, e não só como eu tinha ido antes, pelo o valor de fruta. Então, só para também ficar legível, vou mostrar como seria utilizar a função range. Que você pode passar aqui, você pode passar o início, o final, e você pode passar também o salto que você quer que dê. Dessa forma, você pode ver quais são os valores que vão ser impressos, indo do 0 ao 6. E aí, no caso, como eu coloquei o passo 2, ele imprimiu o 0, o 2 e o 4. E aí? Tá? Muito legal. Tá dando aí para entender? Beleza. Assim. Então, agora eu vou mudar um pouco de lado, agora que eu falei um pouquinho sobre o laço de repetição, falei um pouco sobre tipos de variáveis que tem dentro do Python. Eu queria também falar um pouco sobre algumas bibliotecas que a gente pode instalar e que, assim, acabam sendo de bastante ajuda, até mesmo no pentest. No caso aqui, a gente vai utilizar a biblioteca chamada request. Dentro do Ubuntu, como você tem o Python, você tem que utilizar o pip3, que ele serve para você poder baixar as bibliotecas que você precisa para o Python. Então, você tem que instalar essa biblioteca e depois você pode chamá-la aqui dentro do seu terminal. Então, o pip3 instala, por exemplo, request, que é o nome da biblioteca que eu quero que a gente utilize. No caso aqui, eu já tinha, então só está mostrando alguns erros, mas caso você não tenha, você vai instalar e ela vai, de fato, conseguir ser verificada aqui dentro do seu terminal. Então, Request é uma biblioteca assim, bastante interessante, que ela serve, de fato, para você poder fazer chamadas.
serve para fazer um get, um post. E aí você consegue utilizar a API dentro dela. Então, ela acaba sendo assim, tendo diversas possibilidades. E é uma biblioteca que eu acho que vale a pena mostrar, é essa do request. E tem a JSON, que, se eu não me engano, ela já vem instalada por si só dentro do... Quando você já instala o Python, você não precisa instalar por aqui. Mas se ela reclamar, é só você fazer a mesma coisa. Pip 3, porque no caso eu estou utilizando o Python 3, install, colocar aqui JSON. No caso aqui, o meu deu erro. Mas se você não tivesse, você instalaria dessa forma. Eu já tenho instalado ela aqui. Então, eu queria utilizar uma API, no caso, para a gente poder utilizar a biblioteca chamada request. Eu vou utilizar aqui uma API bastante conhecida, que é do Pokémon. Só vou pesquisar aqui. Já tem aqui ela separada, que é uma biblioteca assim, bem legal, que você pode, tanto pelo nome do Pokémon, por exemplo, você pode ir pelo valor, você pode escolher o type, habilidade. Então, assim, entendendo como utiliza a biblioteca request, você vai utilizar isso em diversos momentos. Não só para essa questão de manipular a API, mas você acaba podendo conectar diversos tipos de ideias e outras bibliotecas também. Então, acho que vale bastante a pena. Então, para começar aqui, vou criar um novo documento, que no caso a gente vai chamar import request, depois de instalado, import JSON. Então aqui eu vou utilizar, eu quero colocar uma variável chamada response, que no caso ela vai vir aqui com request, que no caso vou dar um get, que como eu falei, ela é uma biblioteca que no caso ela tem diversas funções. Vou até abrir aqui só para mostrar. Python 3 request. E no caso, é bastante importante a gente sempre olhar a documentação para entender como que, de fato, a gente pode começar a utilizar uma biblioteca quando a gente está vendo pela primeira vez. Então, aqui eu estou colocando uma variável que eu quero que retorne. No caso, eu botei o response. Eu quero que retorne request dessa minha API. Que, no caso aqui, o nosso vai ser o Pokémon. Só para atitude de curiosidade, se você vier aqui colocar API V2 1. Espere. Tinha escrito errado. Você consegue ver, por exemplo, o que essa API está retornando no objeto para a gente. A gente consegue ver o nome, a gente consegue ver, por exemplo, diversos outros valores, como movimento. Você pode cada vez mais ver diversas informações. Você tem o ID também, que é o que a gente vai utilizar aqui no nosso exemplo. Então, eu vou colocar aqui para a gente utilizar request, utilizando, então, no caso, essa API. No caso, aqui estamos com 1. E aqui, como eu utilizei o método get, eu consigo ver diretamente pelo navegador. Se fosse um post, ou um put, ou um delete, aí não daria para usar dessa maneira. Então, aqui eu tenho response igual request.get, e dessa forma eu posso chamar... Vou chamar json.text. Vou botar aqui o response.text. Dessa forma aqui, eu vou trazer a minha informação do JSON, só que agora em formato de texto. Se eu não colocasse o tipo que eu quero que retorne, ele ia mostrar que ele é um objeto, então eu tenho que retornar. Igual como a gente viu aqui na documentação,
que tem diversas formas, pode utilizar em JSON, o text, encode. Então, aqui, quando a gente pode também trazer o status code. Então, é sempre interessante entender como que funciona uma documentação. Então, dessa maneira aqui, é só para mostrar que, de fato, essa API, utilizando a biblioteca request, está funcionando. Escrevi. Deixa eu ver se agora está certo. Então, aqui você consegue ver, então, que todas aquelas informações que a gente viu no nosso site estão sendo retornadas aqui para a nossa tela. Então, acaba que essa biblioteca request, ela assim, é imprescindível. Eu vou mostrar também como que a gente pode utilizar caso a gente queira converter para JSON. No caso aqui, se eu quisesse diretamente, eu posso, pelo próprio método do response, eu posso colocar como JSON. E aí a gente pode ver que existe agora chaves fechando o nosso objeto. Além de estar no formato de chave, 2 pontos e o valor. Agora, se eu quisesse transformar isso aqui, no caso, texto, que tem uma outra forma que a gente, por isso que eu coloquei a biblioteca JSON, que é você converter um objeto em texto para um objeto JSON. Isso, assim, é bastante importante de saber que diversas vezes, quando você estiver manipulando com a API, você pode querer transformar isso para texto, string, para você manipular alguma informação ali da sua API, do seu código, e depois querer passar isso para JSON e enviar essa informação. Então, a gente pode utilizar a função chamada json.load. Vou aqui mostrar. Python em JSON. Só para mostrar como que funciona. E aqui, convertendo. Tá indo aí tudo bem? Tranquilo. Então, beleza. Então, tá. Caso eu quisesse pegar aqui um valor. Por exemplo, o nome. Vamos aqui buscar. Passaria essa chave. E aí, no caso, ele trouxe aqui o Basal para a gente. Isso porque, só para recordar, eu utilizei esse formato que eu poderia vir aqui e colocar JSON direto e só pegar pela chave, mas eu quis mostrar como é importante você saber converter também tipos de variáveis. No caso aqui, converter de string para o formato JSON. E assim você pode também pegar o valor da chave e retornar o que você precisa para você manipular dentro do seu código. E pensando agora no lado de pentest, uma coisa que é bem legal de se fazer é, por exemplo, se você tem uma URL,
você tem um parâmetro, no caso a gente tem aqui o parâmetro 1, e eu quero ver se você consegue enumerar aquela sua URL, por exemplo. Então, eu posso vir aqui, criar um for, botar aqui um range pequeno, tá até 4. E aí agora, como a gente quer ver aquele valor do nosso index, a gente vai ter que concatenar ele com o nosso restante da nossa URL. Então, para isso, a gente pode utilizar aqui o mais, que dessa forma você consegue concatenar a string. Mas lembrando, esse nosso i aqui, ele está sendo inteiro, porque ele estaria indo do 0 até o 4. Então, para isso, a gente vai ter que utilizar a nossa concatenação. Então, no caso, eu estou transformando de inteiro para string. Então, eu utilizo str. E agora, eu quero só ver se aquelas páginas existem. Como a gente viu aqui antes, a gente tem o status code, que ele vai mostrar se o nosso status for 200, é porque aquela página existe. Se for 400, não foi encontrado. E assim vai. Então, eu posso vir aqui fazer um print para ver o que ele vai me retornar. E aqui a gente pode ver que quando era um V0, ele não existia, 404, 200 deu OK para nossas outras APIs aqui. Se eu fosse aqui no 0, ele deveria dizer que não foi encontrado, como a gente conseguiu ver. Se for 2, existe, e assim vai. E acaba que isso é uma coisa assim, bastante utilizada dentro de Pentest. E aí eu acho que, pelo menos com as coisas que eu mostrei antes e agora, já dá para ter uma ideia de como montar seus próprios programinhas. E aí, deu para entender? Muito bom. E legal, Michele, que você está fazendo basicamente o que roda por trás de muitas ferramentas, às vezes, né? Sim, sim. Esse é o princípio. É assim, e às vezes com coisas básicas a gente consegue criar o que a gente precisa. Foi só mostrando algumas pequenas ideias e juntando isso que a gente consegue formar o nosso código para o que a gente precisar. E aí eu só queria mostrar também mais outros 2 exemplos aqui. Claro. Beleza? Então, eu vou mostrar agora a biblioteca Selenium, que ela é uma biblioteca assim, bastante utilizada para quem quer fazer automação. E aí, no caso, a gente pode criar como se fosse um robozinho que ela interage na página e aí faz o que a gente quiser. Então, eu vou mostrar exemplos assim mais simples, mas mostrando o conceito que dá para ir além do que você precisa. Então, eu vou começar aqui, no caso, a gente teria que vir aqui no pip3 install Selenium, e aí, no caso, a gente iria baixar. No caso, já tem aqui a biblioteca, mas caso você não tivesse, era só aqui adicionar. Ou então, lá no PyCharm, naquele local que eu mostrei para vocês. Então, nano teste 6 Py. Então, o Selenium, eu vou mostrar a documentação aqui também. Aqui já tem a própria página onde mostra a instalação, o que você precisa ter, o pip. No caso, eu estou usando pip só porque é Python 2. Se for pip 3, a Python 3, você usa o pip 3. Aqui mostrando como é que você pode fazer para instalar, como é que você vai ter que adicionar depois um driver para poder se conectar, no caso, com o seu browser. No caso, vou utilizar aqui o Firefox. E aqui tem uma coisa bem legal também, que é a parte de elementos. Que, de acordo com esses elementos aqui da página, a gente consegue manipular. Que, no caso, isso aqui são funções que a gente pode utilizar para poder interagir com uma página. Eu vou começar aqui com um exemplo bem simplesinho,
para mostrar como é que utiliza o Selenium. Então, a gente começa chamando essa biblioteca, né? Eu estou chamando aqui o WebDriver, que é onde vai vir essa interação com o Firefox. No caso, isso aqui tudo tem na documentação também. É só para a gente ir mais rápido. Common.keys. E aqui, no caso, eu estou chamando a biblioteca que interage com o teclado, que é o keys. E essa última aqui é só para a gente poder adicionar um tempo, se a gente quiser entre uma interação ou outra dentro de uma página. Então, eu vou vir aqui e chamar o driver. Firefox, que é o meu browser. É só para lembrar, tem uns comandinhos que depois tem aqui nessa própria documentação que eu posso depois deixar como link no vídeo, só para poder seguir o passo a passo para você poder instalar o driver que você necessita para o seu navegador se comunicar aqui com o código. Então, eu vou colocar WebDriver Firefox. Eu vou chamar aqui uma página. No caso, eu também estou utilizando o get, igual como a gente fez lá no request. Vamos colocar aqui Google. Eu vou criar aqui um elemento. E para eu poder, de acordo com esse meu elemento, que eu vou utilizar aqui uma dessas funções. Eu particularmente utilizo muito o XPath. Eu acho ele mais simples na hora que você está querendo começar a mexer com o Selenium, porque você vai pegar exatamente o que você quer do seu código. Eu vou mostrar isso aqui. E ao invés de ter que pegar um ID que às vezes dá problema, ou name. Então, a minha recomendação é sempre iniciar pelo XPath. Então, eu vou colocar aqui find element by XPath. Então, como eu quero ir para a página do Google, eu venho aqui, vou mostrar novamente, que para você poder manipular aqui uma página e ver o HTML dela, você vem aqui na parte de... E agora? Inspecionar elemento. E aqui você consegue ver o HTML, você consegue ver o console, você pode, inclusive, mexer o JavaScript aqui em tempo real. Você tem o debugger, mas o que a gente vai utilizar mesmo é o inspect. Então, no meu caso, eu quero inspecionar esse elemento aqui, que é o search, que é onde a gente vai colocar uma palavra qualquer. Então, eu vim aqui como inspecionar, aqui ficou azul, então eu consegui ver essa minha caixinha. Então, eu venho aqui em copy, botão direito, copy, XPath. E agora eu venho aqui no meu código, coloco esse valor. E agora com esse meu element.driver, eu vou vir aqui em clique, porque é uma outra função que tem dentro do meu... dentro do Selenium, que serve, então, para você clicar dentro daquele elemento, que no caso, ele reconhece aqui o botão de search, ou melhor, esse campo de search, e aí agora eu venho, clico nele, e é igual como a gente estivesse fazendo uma ação. Então eu venho e mando um send keys, para ele poder escrever o que eu quero ali dentro. Então, no caso, chama aqui Linux. E aí, dessa forma, eu posso vir aqui com element.send keys e dar um keys return para ele funcionar como se fosse um enter.
igual como a gente faz no navegador. A gente vem aqui, busca e dá um Enter para ele poder ir para a próxima página. E aí eu posso dar um sleep se eu achar que está indo muito rápido e está demorando para ele poder carregar a página. Então eu venho aqui, esse é o nosso código. Teoricamente ele tem que reconhecer esse campo, clicar, pesquisar e dar um Enter para ele poder procurar por essa palavra no Google. Então, eu venho aqui, vou salvar. Vamos ver se vai funcionar tudo certinho. Ele demora um pouquinho para carregar. Está abrindo aqui a página do navegador. E aí pode perceber que ele de fato escreveu e pesquisou pela palavra Linux. Então, o Selenium ele tem esse potencial de funcionar como se fosse um robozinho de automação que você pode manipular o que você quiser dentro da sua página. Então, acaba sendo assim bastante interessante mesmo. E aí, deu para entender como é que funciona o Selenium? Sim, achei incrível, inclusive. Então, basicamente, se eu faço tarefas repetitivas ou maçantes, Exatamente. Selenium, problema Serve para resolvido. automatizar seus problemas. E aí, só para Legal. mostrar com um exemplo assim de pen teste, a gente poderia utilizar, por exemplo, vou pegar aqui uma página, deixa eu só fechar aqui o Selenium. Vamos pesquisar aqui. Tem a página da Fusionex, teste. Essa, deixa eu ver. Aqui. A gente tem uma página de login, por exemplo. Fingindo que a gente não conhecesse aqui, que o nome e a senha são teste, a gente podia tentar fazer um ataque força bruta para tentar descobrir, por exemplo, a senha desse usuário. Então, a gente poderia utilizar um for para poder fazer repetidamente um ataque. A gente poderia utilizar uma lista, como eu tinha mostrado no início, com o vetor, e então colocar diversas palavras para poder ver se reconhece. Eu só vou fazer um exemplo aqui só para mostrar rapidinho, se no caso a gente quisesse, só para ver com o teste mesmo como é que funcionaria. No caso, aproveitando aqui já outro código. Aí eu venho no meu navegador. Spat element. Page. Copy path. Aí esse elemento aqui eu clico, posso colocar teste, como ele fez lá. No caso, a gente não precisa disso aqui. Vou só copiar para poder ter o campo de baixo. Trocar aqui o HTML. Aqui text.
A gente vem aqui no botão também, deixa eu só colocar um elemento 3 aqui. E aqui serviria para ele tentar ir nessa nossa página. Vamos ver se vai funcionar direitinho. E aí, de fato, a gente conseguiu ver que ele entrou dentro da página. E se caso a gente, por exemplo, que tivesse um array, por exemplo, a gente poderia vir aqui, sei lá, sem teste. Lembrar sempre de identar no Python, por isso que tem que ficar dentro do for. Vamos ver se vai dar certo aqui. No caso, uma deveria funcionar e outra não. Vamos ver. Beleza. Esse foi. E agora ele vai abrir. E aqui mostrando que não funcionou. Então a gente conseguiu ver como seria caso tivesse um atacante com diversas senhas. E aí, se ele quisesse, por exemplo, criar um vetor, justamente com as coisas que a gente aprendeu, que foi utilizando for, vetor, utilizando aqui a ideia do Selenium, por exemplo. Muito bom, Michele. Perfeito. Bom, a gente fez um overviewzão aí agora, né? Tentei mostrar um pouquinho de tudo que foi mostrado aí durante essa 1 hora. E eu espero que tenha dado para mostrar o que dá para ser feito com Python para dentro do pentest também, com essas ideias realmente básicas. Falam que Python é incrível e agora o pessoal viu o porquê, né? Bom, Mi, eu acho que a gente já deu o nosso horário. Foi incrível essa revisão. Eu estava anotando aqui algumas coisas que você explicou e algumas coisas que a gente aprendeu. Então, quem acompanhou essa revisão aprendeu como instalar o Python e a IDE do Python, no caso o PyCharm, aprendeu os tipos de variáveis e como usar cada tipo de variável. A gente aprendeu lógicas condicionais com else, o if. A gente aprendeu looping. A gente aprendeu o conceito de bibliotecas, como funcionam, como usá-las. A gente aprendeu requisições por API, que é bem legal e diria que até muito útil. Sim, a gente aprendeu scripts para automatização de tarefas e aprendeu scripts para auxílios no pentest. Olha só, que 1 hora produtiva. Pois é, fico feliz aí de ter passado um pouquinho do conhecimento para as pessoas que querem iniciar na área. E a gente fica muito feliz de você ter todo esse conhecimento para passar para a gente. Michele, eu queria de verdade agradecer e deixar já o convite para um próximo, e você
super bem-vinda aqui. Sinta-se já de casa. Eu fico muito feliz mesmo. Quero poder cada vez mais estar contribuindo aí com todo mundo. Legal. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que na quarta que vem tem mais hands-on. Hoje a gente fica por aqui, então até o próximo hands-on. Isso aí, até mais, pessoal.